A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 7, com o seguinte tema: a promessa de um coração novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4:23. Guardar o coração significa tomar cuidado com as mensagens que ouvimos e com os pensamentos que pensamos. Este é o princípio de tudo, o que é bom ou ruim na vida. Por isso é muito importante guardar o coração. Assim como a vida física depende de um coração saudável, a vida espiritual depende de pensamentos retos, desejos puros e emoções isentas de pecado. Guardar o coração não é isolar nem reprimir tudo que se sente. O coração não é uma prisão onde ninguém tem acesso. Podemos e devemos abrir o coração para Deus. Guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece ao nosso redor, não permitindo que certas palavras ou atitudes influenciem o nosso mundo interior negativamente. Não podemos permitir que o desequilíbrio de algumas pessoas nos desequilibre. Podemos e devemos escolher as melhores influências e atitudes de acordo com a vontade de Deus. Guardar o coração de quê? Você precisa guardar o teu coração de perigos que procedem de dois lugares diferentes. Primeiro, você precisa guardar o seu coração das influências externas do mundo e de Satanás. Satanás pode usar as coisas mundanas para atacar e contaminar o seu coração, deixando-o fraco e doente. A mentira, a injustiça, a crueldade, o orgulho, a ganância e a falsidade são algumas dessas coisas mais comuns que ocorrem na sociedade atual. A Bíblia adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 e 17. Se não tivermos o devido cuidado, o mundo atual pode contaminar o nosso coração e nos fazer apartar de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 21 e 22. Para vencermos Satanás e as influências mundanas, Deus preparou duas provisões libertadoras: o sangue de Jesus e a palavra da verdade. O sangue de Jesus estabelece o aspecto legal da nossa justificação, fazendo a paz e abrindo o caminho para a nossa comunhão com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E ainda, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, aos Hebreus 10, versos 20 a 22. A palavra da verdade desfaz os sofismas e enganos de Satanás e nos dá a segurança e a convicção. A Bíblia diz: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3, 19 e 21. Segundo, você precisa guardar o seu coração das influências internas que procedem da velha natureza. A Bíblia diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10, 5. Para obtermos sucesso neste ponto, Deus também preparou duas provisões redentoras. Ele preparou um novo coração e o Espírito Santo.
O novo coração, como já vimos, representa o nosso homem interior, onde temos a mente, os sentimentos, a vontade, a memória, a razão e as imaginações. O novo coração representa todo esse conjunto de atributos tratados e renovados por Deus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, aos Efésios 4, 22 a 24. Segundo o Espírito Santo, a segunda provisão divina para nos guardarmos das influências internas do velho homem, ele opera em nós de forma eficaz, porque ele é o agente principal do novo nascimento e da condução da nova vida. Paulo escreveu: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16, 17. A preservação do nosso novo coração depende vitalmente deste contato e de nossa dependência do Espírito Santo. O propósito de Deus é que na sequência do novo nascimento comece uma obra profunda dele na formação do caráter de Cristo em nós. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. A geração que desprezar o Espírito Santo inevitavelmente perderá as virtudes da nova vida, podendo até mesmo voltar à antiga condição de velho homem. A maior guerra que você vai travar será a guerra consigo mesmo, tendo que se submeter a Cristo todos os dias. Isso significa avaliar os pensamentos, desejos e imaginações para ver se estão de acordo com a vontade de Deus. Se não estiverem de acordo, devem ser abandonados. Ter um novo coração não significa que nunca mais teremos pensamentos inúteis e vãos. Não. Significa que devemos nos submeter a Deus, mudando e rejeitando os pensamentos sempre que estes não honrarem a Deus. Paulo nos orienta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Guardar o coração não é apenas se fechar e se proteger das coisas pecaminosas. É mais do que isso. Também significa enchê-lo da palavra de Deus, de uma atitude de gratidão, de uma atitude de louvores a Deus e de bons desejos e pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, de 6 a 8. Cultive o que é bom e seu coração ficará bem guardado. Ponto de número 1. O coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Raramente a Bíblia se refere ao coração simplesmente como a um órgão físico. Na maioria das vezes, o sentido da palavra coração é homem interior, onde funciona as nossas faculdades mentais e emocionais. Paulo usa o termo homem exterior para corpo físico e homem interior para alma e espírito. E aí o termo coração também se refere a tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, segundo aos Coríntios 4,16. A circuncisão do coração. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra
e circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 25 a 29. Paulo ensina que a verdadeira circuncisão não é mais uma marca no corpo, mas uma obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Sem essa circuncisão de coração, é impossível ter um relacionamento vivo com Deus. Um coração novo. O pecado contaminou os valores do nosso coração e toda a vida ficou enferma. Em 3 de dezembro de 1967, o cirurgião cardíaco sul-africano Dr. Christian Barnard realizou na cidade do Cabo o primeiro transplante de coração de ser humano para ser humano. O paciente viveu somente 18 dias com este novo órgão. Mas com o desenvolvimento de medicamentos mais poderosos para controlar a rejeição e o aumento da expectativa de vida, o transplante cardíaco se transformou em um procedimento padrão ao redor do mundo. Na esfera espiritual, todos os seres humanos necessitam de um transplante, de um novo coração. Cristo prometeu-nos uma nova vida, e esta nova vida necessariamente terá que começar pelo coração. O Senhor anunciou por meio de Ezequiel que Ele mesmo realizaria o transplante espiritual em nós. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 a 27. A necessidade do coração novo existe em razão de que o coração do homem é mau continuamente. A religião, a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano não podem mudar a natureza pecaminosa do homem. Foi essa realidade que levou Jesus a chamar a atenção dos religiosos de sua época. Ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, de 7 a 9. Jesus não aceita a religião morta. Ele fala de um poder que opera no interior do ser humano. Ele anuncia uma nova vida, vindo de cima, que é eficaz para levantar o homem de seu estado pecaminoso, levando-o para o estado de santificação. Esse poder é o próprio Cristo habitando em nós. Ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 5. Somente a graça transformadora de Jesus pode vivificar o homem caído. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aos Efésios 2, 5. Jeremias também profetizou sobre a obra no interior do homem, quando anunciou a nova aliança de Deus com o seu povo. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. As tábuas de pedra, onde Deus escreveu suas leis no passado, seriam substituídas pelas tábuas do coração. E assim Deus daria um coração novo para os seus filhos. Ponto de número 2, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, versos 12 e 13. O apelo do Evangelho é que creiamos em seu Filho Jesus Cristo. Essa decisão nos dá acesso ao poder do novo nascimento e à inclusão na família de Deus. Somos regenerados pelo Espírito Santo e nos tornamos participantes do reino de Deus. Nessa dimensão, deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Deus. O nosso coração
nesse momento, se inclinará espontaneamente para Deus. A Bíblia diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versos 1 e 2. Um coração consciente. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo aos Coríntios 3, 4 e 5. O nosso coração sabe que é incapaz de agradar a Deus e, por isso, cultivará, buscará uma comunhão constante com o Espírito Santo, considerando-o como a sua fonte legítima de poder espiritual. Ele também sabe que o mistério da perfeição só se realiza em Cristo. E por esta razão, o nosso novo coração jamais se afastará de seu Salvador. Como lemos, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses capítulo 1, versos 26 a 29. Paulo ainda escreve: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Filipenses 3,15. Portanto, em Cristo somos perfeitos e o novo coração se aproximará continuamente de Cristo. Há um desejo novo dentro deste coração que Deus nos deu para buscá-lo. Deus vê o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. As aparências físicas não conseguem revelar ou mostrar o valor, o caráter, a integridade ou a fidelidade de uma pessoa. As qualidades externas são, por definição, superficiais. Ao contrário, o coração é a essência do homem interior. É dele que procede o bem ou o mal. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. É bem diferente dos homens que são limitados em discernimento. Deus garante que pode esquadrinhar o coração dos homens e pode provar os seus pensamentos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Nem mesmo os profetas de Deus foram habilitados para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não. Quando o assunto é vida espiritual ou chamado ministerial, somente Deus tem o conhecimento adequado para selecionar os seus obreiros e obreiras, conforme aconteceu em Belém, na casa de Jessé. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, verso 7. O coração do homem regenerado já foi transformado. Sua principal atividade agora é amar a Deus e fazer a sua vontade. Mas Paulo respondeu dizendo: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, 13, 14. Esse é o modelo, esse é o exemplo do homem que tem um coração novo. Ele busca a vontade de Deus, ele está pronto para ir com Jesus até as últimas consequências, porque o seu prazer é amar a Deus e fazer a sua vontade. Ponto de número 3, promessas para o coração. Primeiro, um coração feliz. A vida com Deus
não pode ser comparada a uma caminhada árdua de sofrimentos e sacrifícios e muita luta, não. Pelo contrário, a vida com Deus é uma experiência cheia de alegria e de júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos, Salmo 100, verso 1 e 2. Deus nos prometeu um novo coração feliz. Deus vai dar a todos os seus redimidos a felicidade e alegria para servi-lo. A Bíblia diz, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Segundo, o nosso novo coração é um coração cheio de amor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. O coração do salvo está repleto, está cheio, está transbordante do amor de Deus. Esse amor que foi derramado aqui em nós, fortalece a nossa intimidade com Deus, conosco mesmo e com o próximo. É impossível separar espiritualidade do amor. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele explica que todos os dons são preciosos, porque individualmente eles representam pequenas frações da presença de Deus. Todavia, quando Paulo fala do amor, ele o apresenta como sendo a plenitude de Deus. Veja o que lemos: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, aos Efésios 3, 17 e 19. Então Paulo, ele tem uma noção, uma conceituação, uma visão do amor de Deus muito abrangente. Ser cheio do amor de Deus é ser cheio da plenitude de Deus. Então Paulo conceitua o amor de Deus usando os termos mais expressivos da Bíblia. Vejamos alguns conceitos que Paulo traz. Primeiro, ele diz que o amor é o caminho mais excelente, 1 Coríntios 12, 31. Depois de falar de todos os dons, todos os milagres, maravilhas de Deus, ele diz o amor é o caminho mais excelente. Segundo, ele diz o amor nunca falha. As outras coisas podem falhar, mas o amor de Deus nunca falha, 1 Coríntios 13, 8. Terceiro, ele diz que o amor permanece. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, 1 Coríntios 13, 13. E por fim ele complementa, mas o maior é o amor. Dessas virtudes, o maior é o amor, 1 Coríntios 13, 13. O penhor do Espírito no coração, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. O crente em Cristo foi selado como propriedade de Deus. O Espírito Santo lhe foi dado como garantia de que ele foi aceito por Deus e agora pertence a Deus, estando sob a proteção de Deus. Nos países do Oriente, a selagem era um procedimento muito usado em documentos legais, decretos, escrituras. E o selo era colocado a fim de garantir a sua proteção e a sua autenticidade. Para os crentes, o selo do Espírito Santo tem as seguintes finalidades. Número 1, dá-lhe o testemunho e a segurança da salvação, Romanos 8,16. Segundo, 2, comprova a autenticidade de sua experiência cristã, Romanos 8,9. 3, garante a sua filiação divina e a sua intimidade com Deus, Gálatas 4, versos 6 e 7. 4, aponta para a vivificação do seu corpo mortal por ocasião da ressurreição de entre os mortos, Romanos 8, 11. 5, assegura a glorificação futura, com todos os benefícios provenientes da obra da cruz, Romanos 8, 17. Vamos para a conclusão. A promessa de um novo coração expressa desde o Antigo Testamento
revela um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos divinos. A pessoa que tem um novo coração inclina-se para o reino de Deus e tem um estilo de vida moldado pela palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2, 11 e 12. Jesus ensinou-nos que o reino de Deus já havia começado no coração dos crentes. Lucas 17, 21. Mas ele disse que no futuro o seu reino estaria plenamente realizado por ocasião de sua segunda vinda em glória. E nesse tempo, ele julgará o mundo e abolirá a iniquidade para sempre. Se alguém tem dúvidas sobre a autenticidade de seu novo nascimento, nós aconselhamos que busque a Deus, como fez Davi. Davi orou e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Salmo 51, versos 10 a 12. Somente Deus pode dar um novo coração. E sabemos que Ele quer dar este novo coração, que Ele está convidando o homem para vir a Cristo, porque vindo a Cristo ele receberá o poder que o faz, que o torna filho de Deus. Então o Senhor, na sua bondade e misericórdia, não quer que ninguém permaneça com esse coração defeituoso, falho, pecaminoso, mau, perverso. Não, isso faz mal para o homem, isso leva o homem para o vazio, para o tédio, para a angústia, para o distanciamento de Deus. Ao finalizarmos esta lição e este comentário, queremos incentivar a todos os professores e pregadores que preguem mais sobre a promessa do novo coração e que esta gloriosa promessa se cumpra na vida de todos. Deus vos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém.